Hebreus capítulo 10, do versículo 19 em diante, 19 até o 25 por enquanto. A minha versão é NAA, se não tiver crise aí para vocês, se virem nos 30. A minha versão aqui é NAA, tá bom? Texto da palavra do Senhor, de Hebreus capítulo 10, do 19 até o 25. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém. Queridos irmãos, uma pergunta para respondermos nesta noite. Por que congregamos? Por que congregamos? Diante de negligências que temos visto no dia do Senhor, negligências das quais encontramos pessoas que dizem que hoje é o meu dia, e como é meu dia, o meu domínio, ninguém pode tirá-lo. Ninguém pode me atrapalhar no meu dia de descanso, no meu desfrute, naquilo que eu intento fazer. Por isso, sendo dele o dia, ele faz o que ele bem entende e negligencia alguns princípios e princípios bíblicos. O segundo ponto que a gente percebe algumas pessoas que negligenciam o dia, o ato de congregar, é que muitos estão, posso dizer, cansados, e um cansaço pontual. Porque muitos se encontram num cansaço para adorar, para congregar, para se ajuntar, vir à congregação dos santos. E principalmente num dia como o de hoje, um dia onde o sacramento da ceia do Senhor será ministrado. Muitos estão cansados para esta congregação, mas não estão cansadas para o parque, não estão cansadas para o shopping, não estão cansadas para o churrasco, não estão cansadas para convites variados. Nós também temos pessoas que são gananciosas, e aí eu quero fazer uma divisão aqui. Ganância idólatra é uma coisa, necessidade de trabalho é outra. Tem pessoas que trabalham em alguns ramos que são essenciais, polícia, hospitais e outros que também são essenciais, que precisam de turnos e precisam estar abertos, funcionando, porque senão a sociedade entra em colapso. Mas alguns outros já deixou de ser uma necessidade e passou a ser uma idolatria. Não vivo sem o trabalho, eu não posso abdicar do meu trabalho, desse momento, para congregar com o povo. Então já deixa de ser uma necessidade ou algo que é um subsídio e passa a ser algo ganancioso. Mas e nós? E eu e vocês? Por que congregamos? E qual a resposta que nós daremos ao mundo? Qual a resposta que nós daremos ao exortar as pessoas que estão faltando no ato de congregar? Qual a sua resposta para isso? Meus irmãos, a partir do texto de Hebreus, eu quero frisar uma coisa com os irmãos aqui. Quero frisar que nós fomos aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento
por Cristo Jesus que nós tivemos, Ele nos deu acesso ousado diante de Deus o Pai. Cristo nos aperfeiçoou para entrarmos na presença do Pai com ousadia, com desejo, com liberdade, com graça. Por isso, meus queridos irmãos, nós adentramos a esse espaço com um coração regenerado, em ato de santificação, em processo de santificação mediante o sangue de Cristo Jesus. O vivo caminho, aquele que aperfeiçoou e nos libertou e nos deu acesso por esse vivo caminho que é o próprio Cristo Jesus. Nós agimos assim, nós agimos e vivemos e avançamos pela fé em Jesus Cristo. Por que nós congregamos? Porque nós percebemos o quanto o amor de Cristo, o quanto o ato dele em nos remir, em nos aperfeiçoar, em nos regenerar, em santificar todas as ações trinitárias em nós, nos coloca aqui, com fé, com viva esperança, com anseio, com desejo de adorá-lo. Por isso, meus queridos irmãos, eu acredito piamente que seja Paulo, seja Apolo, seja Barnabé que escreveu o texto aos Hebreus, qualquer um deles quer nos firmar a esta vivacidade da congregação do povo que pela fé adora ao Deus santo na sua presença, com liberdade, com gratidão, com ânimo, com vigor, com desejo, lembrando sempre que este ato de congregar é a memória daquele que nos libertou e que nos deu acesso ao Pai, justificados, regenerados e em processo de santificação até o dia que Ele voltar. Por isso eu quero responder essa pergunta do porquê congregamos, pensando acerca desse texto. Primeiro eu quero dar uma explicação, depois eu quero fazer uma advertência aos irmãos. Eu vou explicar, depois eu vou advertir e depois eu vou encorajá-los, certo? Explico, vou dar uma advertência, mas depois eu vou encorajá-los, tá bom? Meus queridos, o texto aos Hebreus, ele começa com uma perspectiva acerca da pessoa de Cristo. Eu amo Hebreus, amo de paixão, gosto demais da conta. Irmãos, o texto aos Hebreus é cristocêntrico, e ele vai mostrando na sua crescente, no seu argumento muito organizado e crescente. E a gente percebe que no capítulo 1 e 2, você percebe ali um tom de que Jesus, ele é superior. Superior a quem? Superior a uma teoria, a uma filosofia, a um pensamento judaico que persiste por muitos anos, isso até antes de Cristo. No período intertestamentário, nós temos aí nos 400 anos aí do último profeta, do último texto do Antigo Testamento para Mateus, para o período de Jesus. E nesse período intertestamentário, nós temos uma linha crescente de uma ideia de que os anjos cuidavam do povo judeu. Esses anjos, Miguel, Rafael e Fanuel, eles eram anjos que guardavam o povo e que ajudaram o povo na sua trajetória, tanto quando teve a guerra dos Macabeus, dos Seleucidas e muitos outros. E nós temos essa perspectiva que agora volta à tona. E essa perspectiva volta por quê? Porque os judeus estão sofrendo, porque os cristãos judeus cristãos estão sofrendo, o cristianismo está sendo massacrado, e essa mensagem vem à tona aos hebreus dizendo: não neguem Cristo. Se vocês querem voltar essa perspectiva, essa ideia dos anjos como guardiões, calma lá, vocês vão perder o centro da nossa fé, que é a pessoa do nosso resgatador, Cristo Jesus.
Então, o primeiro e o segundo capítulo vai mostrar isso, só que nós caminhamos um pouquinho mais. Ele não é só superior aos anjos, ele é superior também a Moisés. Capítulo 3 em diante, nós vamos perceber essa ideia de Senhor, o Senhor Jesus superior a Moisés. Mas não para por aí, ele não é só superior a Moisés, ele não é só um sacerdote como Moisés, ele é um sumo sacerdote. Ele não é só um mediador qualquer, ele é o mediador da fé cristã. Ele é Cristo, ele é o mediador nosso. Não perca o foco, povo de Deus. Não caia nos enganos dos enredos das ideias, dos achismos, de filosofias. Volte-se para Cristo, volte-se para a sua palavra. Mas não para por aí, ele também, além de ser superior qual é o primeiro? Aos anjos, ele é superior a Moisés, e ele é superior também aos sacrifícios. Ele não é só um cordeiro que tem que ser imolado constantemente, ele é superior a isto, e o sangue dele foi vertido de uma vez por todas, de forma cabal, e não precisa mais, ele é superior. E aí nós chegamos agora nesse que é superior, que ofereceu o sacrifício. Por isso essa divisão é uma das divisões mais longas. Nós estamos no capítulo 10, o capítulo 10 vai do 10 até o 11, que vai falar sobre a fé, vai até segue aí o 11 até o 40, e vai mostrando essa perspectiva da fé, e é uma divisão longa, mas nós estamos no centro, que vai dizer e dar essa conotação dessa superioridade desse sacrifício. Isso nós vemos no capítulo 10, versículo 12, 13 e 14. Léo, lê para nós aí, por favor. Capítulo 10, versículo 12, 13 e 14. Para vocês entenderem o centro desse texto, a tese desse capítulo. Por que nós entramos com ousadia no santuário diante do Pai? Por que nós congregamos diante do Pai? Por que nós tivemos esse acesso agora perfeito, purificado, aperfeiçoado? Vai lá, olha a tese. Capítulo 10, versículo 12 até o 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Amém, glória a Deus. Se você crê nisso, querido irmão, você entende por que você hoje está aqui. Porque aquele que nos aperfeiçoou no seu sangue, no seu sacrifício remidor, seu sacrifício redentor, que é resgate, nos resgatou. Redentor é resgate, e é isso que ele fez por mim e por você. Mas não só isso que ele fez, e aí chegamos à nossa divisão. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia, estou no 19, tá, queridos? Estou no 19 agora. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele abriu. Então esse que agora abre o caminho, esse abriu, eu quero dar uma definição para vocês agora sobre esse abriu, que esse abriu é importante. Abriu aí, o verbo abrir, esse abriu tem uma conotação muito forte que vai reger todo o texto na sequência. E eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Pensem comigo o seguinte, eu vou tirar uma foto de vocês agora, tá? Vou exemplificar o que é esse abrir aqui. Quando que foi esse abriu? Quando é que o Senhor Jesus abriu um vivo caminho para nós? Vou tirar uma foto de vocês, todo mundo bonitinho, passou perfume, agora vou tirar uma foto de vocês aqui. Foto tirada, ela é um flash, ela é um momento estanque.
E eu vou ali na frente na igreja, sabe essa igreja que tem aqui na frente? Eu vou lá perguntar para eles quando foi que essa foto foi tirada. Qual será a resposta desse pessoal? Não sei, há 10 anos atrás? Há um ano atrás? Há uma semana? Esse Abril, ele tem uma ideia de algo que aconteceu ativamente no passado, de uma ação da qual nós não podemos definir o espaço-tempo correto. Ele aconteceu de fato, mas quando nós precisamos ir para as Escrituras e pensar isso de modo mais organizado. Por quê? Porque aqui está uma ideia, uma teologia que percorre toda a Escritura. Quer ver? Abra lá em Apocalipse capítulo 13 e você perceberá essa conotação. E eu vou pedir novamente que o nosso irmão Léo leia para nós o versículo 8. Apocalipse 13, 8. Eu vou pedir para os irmãos lerem alguns textos. Perceba, quando Jesus abriu esse acesso do qual nós podemos adentrar. E adorará lá todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Espera aí, quando é que o Cordeiro foi morto? Quando é que o Cordeiro foi morto, igreja? Mas espera aí, então esse Abril aqui está contemplando esse passado, fundação do mundo? Tá, exatamente. Olha a 1 de Pedro 1, 19 e 20. 1 de Pedro 1, 19 e 20, vai lá. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 20. Conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. Opa! Esse que é conhecido quando? Antes da fundação do mundo. Morto antes da fundação do mundo, na fundação do mundo. Quando esse Abril, esse acesso foi concedido? Esse acesso foi concedido aos filhos de Deus, eleitos de Deus, diante do Deus predestinador. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Queridos irmãos, volte lá para o texto de Hebreus. O texto de Hebreus, ele quer nos ensinar uma coisa, que nos abriu por vivo caminho, mostra um ato de Deus na sua história, o ato da redenção na história da qual nós nos encontramos, mostrando que tanto aqueles que adentraram por vivo caminho, adentraram por Cristo. Ninguém pode acessar a presença do Pai se não for por Cristo Jesus. Ninguém pode acessar por justiça própria. Ninguém pode chegar a este lugar de culto por vontade, por definição própria. Todos nós, desde a fundação do mundo, chegamos por meio de Cristo Jesus. Por isso ele é superior. Ele é conhecido antes mesmo da fundação do mundo. O Cordeiro imolado foi na fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Tudo isso mostra que ele nos deu esse acesso. Só que agora precisamos entender uma outra coisa. Ele não só abriu, mas abriu ao lugar santo, ao lugar onde que o trono de Deus está, ao lugar onde o Senhor habita. Vocês lembram da liturgia? Foi lido um salmo de número 24. O que diz? Qual era a grande pergunta do salmo 24? Quem lembra aí? Fala em alto e bom som. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Esse termo aqui
Rei da glória, e vai ser conhecido isso na teologia. Quem aí tem teologia sistemática do Horton, teologia sistemática de Berkhoff, teologia sistemática, vão perceber em uma das matérias da teologia sistemática, que é a ascensão real, vai perceber que aqui nós temos aquele que abriu o caminho, o Rei. Sabe, irmãos, por que eu e você congregamos? Sabe por que eu e você adoramos? Sabe por que nós temos esse privilégio? E não é um privilégio por força nossa, mas por benevolência e graça do nosso Senhor Jesus? Porque Ele, o Rei, abriu as portas e nos deu acesso ao trono de Deus, do qual nós podemos adorar, nós podemos louvar, nós podemos bendizer, nós podemos cantar. Este culto que nós estamos prestando aqui, ele é atemporal e conecta, e é uma realidade factual, presente, diante dos nossos olhos, mas que estende à eternidade. Por isso que nós estamos treinando. A cada domingo nós clamamos, nós dizemos em alto e bom som: o Senhor reina, vivo está, e nós estamos nos preparando para o grande encontro com Ele, ou a grande morada com Ele. Ele abriu, o Salmo 24 clama: quem é o Rei da glória? É este que abriu e entrou. Quem pode entrar no Santo dos Santos? Salmo 24, este que abriu e chegou. Atos capítulo 3, versículo 20 e 21, que é a grande ascensão, e essa ascensão de Cristo mostra por que nós adoramos. Porque Ele abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciências, de corpo lavado com água pura. É todo o simbolismo de tudo aquilo que nós declaramos, tanto nos sacramentos, como na declaração de fé nossa: somos pecadores redimidos por Cristo. Esse Rei que agora está na casa de Deus, grande sacerdote sobre a casa de Deus, Ele abriu. Quem é que pode acessar? Esse, o Rei da glória, Cristo Jesus. Atos 3, 20 a 21 mostra essa ascensão real. Agora o Rei está lá, na casa de Deus. Vai lá. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi nos designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba aos tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Esse é o Rei da glória que acessou o tabernáculo, o santo dos santos, o templo, a casa de Deus. Esse é o Rei. Ele é aquele que é maior que os anjos, maior que Moisés, maior que os sacrifícios e maior do que eu e você. E é Ele que nós estamos adorando como congregação. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, mas não para por aí. Esse ensino genuíno mostra que nós estamos em processo de purificação. E esse processo de purificação deve nos levar à purificação de má consciência. Estou no versículo 22, tá, meu irmão? Hebreus, capítulo 10, versículo 22 já. Aproximemos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. A nossa devoção a Deus deve ser uma busca por purificação. E essa busca não é fácil, queridos irmãos. Mês passado e esse mês eu estive num período de jejum. Fiz um propósito com o Senhor de um período de 40 dias de jejum. Irmãos, é luta, irmãos. Eu nunca tinha feito isso, nunca tinha pensado num jejum proposital, nunca tinha firmado um propósito de jejum. Irmãos, como é difícil jejuar. Mas sabe como você vai conseguir lutar contra a má consciência? Você tem que moer seu corpo, moer a sua alma,
Precisamos esmagar as nossas vontades, precisamos rasgar a nossa alma ao ponto de sangrar mesmo, porque senão não tem mudança de vida, irmãos. Se não houver abdicação deste mundo, nós não conseguiremos vencer para viver uma vida santa, reta diante de Deus, porque as nossas inclinações são para o mal, irmãos. As nossas inclinações só são para aquilo que não presta. Ninguém precisa ficar ensinando uma criança a não botar um dedo na tomada. O que não presta, ele já nasce sabendo. Mas você tem que ensinar que não é bom. Nós temos que ensinar o reto caminho. Graças a Deus que o Espírito de Deus, doador da fé, habita o nosso coração e nos conduz para a purificação. Porque por nós mesmos, irmãos, é nesses momentos que convite vem. Eu, em tempo de purificação, de jejum, a Vanessa me liga, vem fazer visita aqui, vamos bater papo, e compra pizza, e ela cheirosa na minha frente. Minha irmã, mas é assim, é a vida está cheia de sabores, tentações, mas a nossa mente precisa lutar. Quer ver? Quem aqui já tentou lutar contra um vício? Seja ele qual for, não precisa falar não. Vício, eu tinha um irmão da igreja que eu frequentava, que ele começou a tomar muita Coca-Cola, ao ponto dele transpirar, cheirava Coca-Cola, mas era 2 litros no almoço, era muita Coca-Cola. E aí um dia ele percebeu isso e falou assim, eu tenho que lutar contra isso. E irmão, sair do vício é terrível, só mesmo esmiuçando. Então uma receita poderosa para cada um de nós. Irmãos, você quer vencer a sua tentação? Comece com a palavra, a oração e o jejum. Eu vejo muitas pessoas indo para os remédios. Eu vejo muita gente indo já direto para o monjaro. Irmãos, já viu aquelas pessoas que fizeram bariátrica, mas não mudaram aqui? Eu estou fazendo uma coisa, um paralelo, mas com muito cuidado, tá, irmãos? Mas eu quero mostrar esse caminho da bariátrica com o caminho da fé, que é muito similar. Muitas pessoas querem lutar contra questões no corpo, questões de vício, de hábitos, de palavras. Quem aqui acostumou a falar palavrão e hoje parece que bendito sempre volta para a boca? É luta, irmãos, é jejum e oração, é quebrantar mesmo, é quebrantamento, é súplica. Senhor, me ajuda, dá-me força. E aí ele vem com a sequência deste lavar, com algumas ações. Primeira ação que ele nos diz aqui, eu estou na explicação ainda, segurem aí, vamos firme, estou explicando por que congregamos, por que devemos congregar. Por que congregamos? Congregamos por todo esse entendimento, que Cristo genuinamente nos aperfeiçoou para adorá-lo, nos deu esse acesso e agora podemos adentrar com ousadia por causa do sangue que nos remiu. E agora eu creio no poder dele, e porque creio, eu estou aqui, por causa do Santo Espírito de Deus. E eu creio que ele está me purificando, mas neste ato de purificação, nesse período de purificação, eu preciso tomar alguns cuidados. Primeiramente, leia para mim toda a igreja, versículo 23, todo mundo junto, igual um coral. 1, 2, 3. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A nossa fé não está assegurada em nenhum outro, em nenhum de nós, a não ser na pessoa de Cristo Jesus.
Segundo, 24, igual um coral. 1, 2, 3. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É bom que sejam 2, irmãos, porque um só é difícil lutar a carreira da fé. Por isso precisamos, irmãos, que você se preocupe. Quantos de vocês estão preocupados por aqueles que faltaram aqui nesta noite? Vocês sentiram falta? Eu sinto uma falta tremenda quando eu chego no púlpito e não vejo aquele irmãozinho que senta aqui. E nós temos um negócio na igreja que é o seguinte: aquele banco é daquela pessoa. Aquela pessoa senta ali. E eu sei quem é ela. E ela faltou hoje. Irmãos, liga para ela. É bom que nós pratiquemos, não só pratiquemos as boas obras, mas estimulemos as pessoas. Por quê? Em tempo de perseguição, como está acontecendo nesta carta, nós precisamos de crentes que animem uns aos outros. Mas parece que a igreja tem uma mania de derrubar o crente, que é uma beleza. Mania pecaminosa, que é jejum e oração nessa causa. Porque tem uma mania de derrubar o irmão. Só pragueja, só desgraça, só está errado, canta errado. Irmãos, a gente está num período de aperfeiçoar o gogó, para chegar lá quando Jesus voltar e quando nós estivermos na presença dele, cantar afinado. Então afia seu gogó, abre a boca. Mas a irmã do meu lado diz que eu estou cantando mal. Ué, é aqui que você está treinando. É aqui que você vai treinar. O irmão não sabe tocar o tem do teclado aqui. Uai, ele tem que aprender mesmo. Uai. É aqui que ele tem que aprender. Ou então ele vai virar o Wesley dos teclados, tocando para o mundo lá fora. Deixa ele aprender aqui. Toca, aprende, vai, investe. Irmãos, nós estamos esquecendo de estimular as pessoas à nossa volta. Quer ver? Talvez o irmãozinho aqui, como é que é seu nome? Estou olhando para você. É você mesmo. Como é que é seu nome? Fala para mim. Tiagão. O Tiago talvez não seja alguém que tem um ministério da pregação, não tem a vocação para o ministério pastoral, supondo, tá, Tiago? Mas é um cara excelente para a medicina. Irmãos, estimule ele a ser um cristão na medicina que nós precisamos, irmãos. Estimule as pessoas a serem crentes do mundo. Agora nós estamos só olhando, esse aqui dá um bom diácono, esse aqui dá um bom presbítero. Olha as pessoas com vida para a obra do Senhor, para proclamar o reino, para dizer em alto e bom som, quem é esse Rei da Glória, que nos abriu o acesso ao Deus Todo-Poderoso, que tem purificado os nossos corações, em quem nós temos guardado firme a esperança, em quem estamos cuidando e nos animando. Outra coisa, versículo 25, igual um coro, vai lá, 1, 2, 3, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos manifestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Sou pentecostal não, mas fala para o teu irmão do lado, o dia se aproxima. Pode falar. Se o Tiago estiver vendo na internet, depois ele me bate. Mas pode falar para o seu irmão, o dia se aproxima. Depois o Tiago, eu me viro com o Tiago. O dia se aproxima. Vocês sabem que dia que é esse dia? Vocês sabem? Vocês sabem? Eu não sei não, qual é o dia. O meu dia pode ser o dia de amanhã, vocês sabiam disso? E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Você está preparado hoje, se o seu dia, se a sua senha for chamada hoje à noite? Você tem exaltado o bendito Deus, você tem glorificado no seu íntimo, você tem tido vida particular com Ele, ao ponto de falar, Senhor, volta,
Vem, Senhor, restaura todas as coisas. Você já está vivendo os céus aqui na terra? Você já está tendo particularidade com o nosso Senhor? Não, pastor, eu tenho ainda que casar minha filha. Não, pastor, eu ainda tenho que cuidar das minhas coisas, eu ainda tenho que construir, eu ainda tenho que fazer isso, aquilo. Não, pastor, eu tenho um filho deficiente. Se eu for embora, quem vai zelar dele? Lembra do filho de Jonatas? Jonatas morreu, um filho deficiente. Na corrida ele caiu, machucou. Quem que cuidou dele? Deus não providenciou? E deu até a casa de Davi para ele viver a vida dele toda? Meu irmão, fica agarrado nessas coisas não. Primeiro, que filho não é seu, é herança do Senhor. Segundo, que os bens que você tem foi Deus que te deu. Se quiser tomar, tomou. E terceiro, que a sua vida é de quem? Se Ele quiser te chamar e me chamar, Ele vai chamar. Para encerrar, eu só quero fazer duas coisas aqui. Uma advertência e um encorajamento. Uma advertência que está respondendo o capítulo 6. Versículo 26, por favor. Bota no telão aí, Rafael. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, lembra que Jesus é superior a Moisés. E se alguém rejeitar a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, isso aí, 30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31, horrível coisa, toda a igreja, horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Esse texto, essa parte, essa perícope é divisão, tá, irmãos? Perícope. Essa perícope aqui é uma divisão dentro do livro, que mostra e responde por que não existe apostasia, mas existe uma pessoa que não conheceu, uma semente caiu num solo, até teve no meio dos espinhos, brotou, mas morreu ali. Por quê? Porque ele pisa o Filho do Deus. Na verdade, o ato regenerador e as ações dele, as ações de profanar o nome de Cristo, demonstram que na verdade ele nunca conheceu o Cristo da salvação. Por isso ele diz, porque se continuarmos a pecar de propósito, o que é isso? É o ato contínuo de não reconhecer e não se arrepender. As pessoas gostam de ficar falando sobre Davi. Olha o que Davi fez, olha o que Davi fez, olha o que Davi fez, e começa a falar dos escândalos da vida de Davi como se nós não pecássemos. Se tivesse alguém escrevendo sobre a minha biografia, misericórdia, graças a Deus que só está diante dos olhos do Pai, e que os meus pecados estão perdoados pelo sangue de Cristo Jesus, e não há mais quem me condene. Graças a Deus por isso, graças à pessoa de Cristo Jesus. Mas devemos pensar sobre isso. Uma coisa que Davi se arrependia mesmo, que foi chamado homem, é aquele meu filho que tem um coração particular comigo. Nós se arrependemos mesmo do que nós fazemos? Nós temos mesmo confessado ao Senhor, pedido perdão? Agora eu quero fazer um encorajamento a vocês. Fiz a explicação por que
Do versículo 19 até o versículo 25, explicação do porquê foi aberto, porquê nós congregamos. Porque Cristo abriu este acesso. Agora estamos andando pela purificação, guardando firme, cuidando de animar uns aos outros, não deixando de congregar, porque é alimento contínuo para a nossa vida. Devemos nos preocupar com os nossos pecados, se arrepender verdadeiramente deles, porque senão é uma negligência e uma das constatações de que, na verdade, nós só estamos aprendendo, sendo convencido e não convertido. E chegamos então ao encorajamento. 32 em diante. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram co-participantes com aqueles que foram tratados assim. Versículo 34. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação. Para vocês aí, aceitaram com alegria o espólio. Aqui na minha, a expoliação dos seus bens, perder os seus bens. Não só foram açoitados, encarcerados, mas também perderam os seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e duradouro. Portanto, meus queridos irmãos, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Versículo 38 e 39, toda a igreja. 1, 2, 3. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Que sejamos este povo. Por que você congregamos, queridos irmãos? Porque temos a plena convicção de que o sangue de Cristo nos purificou, aperfeiçoou, e agora temos acesso ao Pai, e podemos suplicar dele ajuda em todos os nossos momentos de sofrimento. Cremos que mesmo em altos e baixos, pecando em alguns momentos, por pensamento, por ações, podemos nos achegar enquanto há tempo a nós, pedir: perdoa-me, Senhor. Santifica-me mediante o sangue de Cristo, mediante o Espírito Santo nesse vivo caminho. E age e nos ajuda a avançar, tanto pelas minhas ações que eu represente Cristo Jesus, assim como pelo avanço da fé, me ajuda a avançar por essa fé em Cristo Jesus. Que a advertência seja um alerta para nós continuamente a pedir a Deus perdão, e agora vamos a acessar o sacramento da ceia. E nesse acesso devemos reconhecer que somos pecadores e pedir a Deus: dá-me força espiritual, porque esse momento é um momento específico, um momento alto, um momento sublime da igreja, onde nos alimentamos fisicamente, alimentamos espiritualmente, alimentamos na presença, na comunhão do povo dele, um momento onde que o pão continuará sendo pão, essência e elemento do trigo, o vinho continuará sendo o suco da videira, e não mudará em nós, nada, em nada a sua substância. Mas cremos que na comunhão do povo, na presença espiritual de Cristo Jesus em nosso meio, somos fortalecidos para não abandonar a fé e avançar como filhos redimidos de Deus. Deus nos abençoe. Vamos nos preparar para a ceia, nesse momento?